Família Web Rádio. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Nádia Januário. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é o programa 333. E onde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Eu sou Ataídes Basto, desejando a todos vocês muita paz, saúde e alegria. Participe conosco enviando pelo WhatsApp DDD 11, telefone 985176385 da família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulho.com.br, para que vocês possam sugerir novos temas. Então pergunte, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Isso, lembrando que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre nossa caminhada aqui no plano terrestre, de onde viemos, por que viemos e para onde vamos. Estas são interrogações que frequentemente nos fazemos. E continuem conosco até o final do programa, porque vamos falar hoje sobre o bem e o mal, segundo o Espiritismo. Isso tudo dentro, claro, de uma visão do Espiritismo. É isto, meus amigos. Eu sou Marcos Aleixo, desejando a todos muito boa tarde, queridos ouvintes da família Web Rádio. Estaremos juntos hoje, né? Mais um programa da família, na família Web Rádio. Nesse momento, queremos cumprimentar a direção do Colégio Marconi, que teve uma visão arrojada, abrindo a oportunidade aos seus educandos para participar de uma atividade radiofônica, trazendo para cá e formando uma parceria com a família Web Rádio. Deu certo essa parceria. Um ano e 7 meses já. Já? Que legal. Já abracei o Antônio lá hoje, já o mantenedor. Há quanto tempo já? 1 ano e 7 meses já. Já? Aqui? Aqui. Aqui? É, 1 ano e 7 meses aqui. Faz tempo, hein? Na parceria do Colégio Marconi. A parceria que está durando mais e vai durar muito mais ainda. Diz o Antônio, mantenedor do colégio. Onde os alunos podem também trazer. Tá direto. Suas 50 e poucas podcasts já no YouTube da família Web Rádio. Dos alunos aqui. Dos alunos. Que maravilha, hein? Que visão arrojada. Uma visão de futuro, né? A direção do Colégio Marconi trazer. E aqui é uma família, né? É uma família de alunos, tio da portaria, todo mundo. É uma família mesmo. Gente, ou tá precisando de alguma coisa, ou você aí, e aí e tal. É uma família. Legal. Agora, eu vou, já que você está falando, o parabéns Aleixo. pelo Colégio Marconi. Aleixo, já esse programa aqui, o Gouveia, é um programa especial, né? É um programa maravilhoso. Olha o número do programa de hoje. 333. O que significa, Aleixo, para você? 333. E se fosse 171? Não, aí não. Agora, 33, eles falam que é o quê, Nádia? O que é? Número da sorte. Idade de Cristo. A idade de Olha, de Cristo. Deixa eu me identificar aqui, eu sou o Luiz Gouveia. Ah, você chegou, governo? Ela fez a sua parte. Interessante. Então nós vamos, os 5, né? Nós vamos para a informação do compromisso social. Às vezes você chega num lugar e esse lugar está cheio de gente. É isso. E esse cheio de gente, pessoas de tudo, né? Sem máscara, sem nada, que hoje em dia já muita gente já não usa mais a máscara, né? Mas hoje, ainda como a Nádia falou no programa da semana passada, ainda nós temos que tomar alguns hábitos que é importante, que é saudável para o corpo, que é lavar bem as mãos. Quando você estiver numa aglomeração muito,
levo uma máscara no bolso. Eu carrego uma máscara no bolso. E carrega e vai, coloca a máscara e faz, porque é interessante. Tomar vacina. Está tendo agora até vacina para dengue. Eu que sou novinho, já posso tomar vacina para dengue. Você já é de também. maior, né? Já é de maior. Já tem a da Covid e já tem a da gripe, né? Gripe tri não sei o quê. Então é importante que a gente se precavenha. Por quê? É o que eu falo sempre. Nós somos espíritos morando num corpo físico. Nós temos um corpo físico e somos espíritos. Então, esse corpo físico ele veio por empréstimo. Toma para você, toma que o filho é seu, cuida bem dele. Então, nós temos que cuidar bem dele. Porque se nós desleixarmos, o corpo também ele é físico, é E uma vamos máquina, responder né? por isso, né? É físico. Vamos responder por isso. Então, o corpo é uma máquina. Então ela dá pane no pulmão, ela dá pane no coração, ela dá pane no cérebro, dá pane no estômago. Então a gente tem que estar sempre zelando, né? Então é o que a gente fala. Vamos cuidar bem do nosso corpo e aquilo que é possível, que nós, espíritos cientistas, já descobrimos, vamos a utilizar, que são as vacinas, as asepsias, as coisas que nós entendemos que é bom para nós. Tá bom? Então vamos lá. Ataíde, vai lá na pergunta para... E agora estamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje, tirando dúvidas dos ouvintes, no qual selecionamos perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. Vamos ao questionamento e quem começará a responder será Nádia Januário, feita pela nossa ouvinte Helena Castro Oliveira, que pergunta o seguinte: quando me deito e começo a sonhar, eu sei que estou dormindo e sonhando. Às vezes consigo manipular meus sonhos, pois posso fazer o que quiser. Algumas vezes faço algo que tenho a sensação de já ter feito, ou acontece coisas que tenho a impressão de já ter conhecido antes, e quando dou por mim, me lembro que já tinha sonhado com aquilo. Por que isto acontece? O que significa? Nádia Januário responde a pergunta. Tá. Pergunta. Tá. Senhora Helena, é assim, esse eu até anotei, porque a questão do sonho, ela é uma questão que muitas pessoas, elas às vezes veem de uma forma, veem de outra forma, e às vezes, mas, né? Então, para a gente não criar essa situação de adentrar em algumas coisas que as pessoas acreditam ou não, então esse eu até fiz um pequeno rascunho, porque é assim, nem todo sonho ele possui um significado espiritual profundo. Muitos são apenas o quê? Reflexos da nossa mente ou das nossas emoções vivenciadas no dia a dia. Mas os sonhos lúcidos, repetitivos ou muito marcantes podem sim trazer aprendizados ou algum tipo de alerta ou alguma recordação que vivenciamos, né, do que o espírito, no caso, vivenciou enquanto o corpo descansa. E aí eu vou contar duas situações e depois eu vou compartilhar um aprendizado com vocês, tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês, tem uma coisa, assim, que quando eu sonho, eu não gosto de sonhar com dente, mas eu já sonhei 2 vezes com dente, e quando eu sonho com dente,
fatalmente eu recebo uma notícia realmente de um desencarne de alguém. E uma das mais marcantes, eu sonhei com um dente, eu sonhei com meu pai, estava, né, perto ali de casa, meu pai é falecido já, né, faleceu em 2017, perto de casa, eu sonhei com a rua, nossa rua, um bar, e meu pai nunca foi de frequentar bar, somos espíritas desde então, né, porque é espírita, né, mas a gente, espírita também se diverte. E ele estava lá, e eu vi, e eu raramente também a minha família conseguia se reunir para tomar café da manhã. Almoçar, sim, mas tomar café da manhã era difícil. E sonhei de sexta para sábado. No sábado, nós estávamos tomando café juntos, eu, ele e minha mãe, e eu olhei para o meu pai e falei, nossa, estranho, toma cuidado, tal. Eu sonhei com dente e tal. Mas continuamos tomando o nosso café e acabou o dia. Quando foi no domingo, por volta de umas 20h30, estava naquele Fantástico, todo mundo em casa assistindo televisão, tocar a campainha em casa, nós fomos atender e havia falecido um amigo do meu pai, que ele é vizinho de bairro. E eu olhei para o meu pai e falei, tá vendo? Eu fiquei tão preocupada com o senhor, e tá vendo? Era alguém próximo. E da outra vez que eu sonhei com dente, também aconteceu a mesma coisa. E uma outra coisa que eu sonhei também foi cobra e realmente traição de amizade, né? Então, as duas coisas que eu não gosto de sonhar, e agora uma experiência, um ensinamento para a gente, um aprendizado para a gente. E aí a gente sonha e fica pensando, né? Fica com aquele sonho encanado na mente e esquece de viver o nosso dia a dia. E um dia, conversando com o Rodrigo Batista, que é filho do seu Adão Batista, né, que era um dos dirigentes do nosso trabalho de desobsessão, eu compartilhei com o Rodrigo, ele é uma pessoa muito inteligente, e o Rodrigo falou, deixa eu te ensinar uma coisa. Eu falei, vamos lá. Sonho, toda vez que você sonhar, quer seja com o que quer seja, então lá com dente, com cobra, qualquer coisa que for, pela manhã, faz uma prece e direciona. Ou seja, esquece. Né? Não fica encanando com aquilo. Porque, às vezes, no meu caso, assim, aquilo pode perturbar um pouco a nossa mente. Né? E uma das coisas também que eu aprendi, acho que todo mundo faz, uma grande maioria faz, eu aprendi sempre, antes de dormir, fazer minhas orações, né? Porque a gente sai do nosso corpo, vai realizar as nossas atividades e tarefas. Então, agora, também já sonhei com coisas boas que, ao acordar, me deu muito prazer. Eu falei, nossa, estou feliz, sonhei com alguma coisa muito boa. Mas a questão do sonho é essa, tá? A resposta para a dona Helena é essa questão aí. Às vezes são reflexos do dia a dia, se muito profundo, às vezes é aprendizado e alerta, mas o importante é a gente não ficar com aquilo na cabeça. Acordou e ficar pensando naquilo. Sonhei com um acidente. Muda o foco? Muda o foco, né? Muda o foco. Bom, o sonho ele tem algumas características, como você falou. O sonho ele tem as recordações do que você fez durante o dia. Aquilo fica no seu subconsciente, aquilo fica lá, preso no seu subconsciente. Você tem os sonhos premonitórios, que são sonhos que você, às vezes, visualiza acontecimentos que irão se realizar. Você fala, puxa, será? Não será? É isso aí que você falou. Sonhar com dente. Os sonhos premonitórios. E tem o sonho, simplesmente, o que acontece com o espírito, com a alma? Toda noite, quando a gente dorme, a alma se liberta do corpo. Ela se desprende do corpo, ela não fica deitada no cantinho lá com o corpo. Ou seja, ela se desprende, porque às vezes o corpo precisa de uma recarga, de um refazimento, de um descanso, de uma recuperação. Mas o espírito não, o espírito ele se desprende. E depende do espírito também. Tem espíritos que eles falam, você lê os livros mesmos do Allan Kardec, do Chico Xavier, você vê eles falando, tem espíritos que fica sentado do lado do corpo esperando acordar, porque ele não tem condições, não se desprende, ele fica ali preso. Agora, tem outros que ficam à vontade e que vão em reuniões, vão visitar parentes, vão visitar pessoas longe.
Então ela fala aqui em estar num lugar que ela já fala assim, nossa, eu já estive aqui, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Ou seja, à noite você tem tem muita gente que chama de viagem astral. Mas são sonhos, são um desprendimento da alma. Aí vai visitar uma pessoa que mora por exemplo, meu tio mora em Jundiaí. À noite nós encontramos lá onde ele mora, Jundiaí. Aí lá eu reconheço a cidade e tal. Aí um dia eu pego o ônibus e vou para Jundiaí. Eu digo, mas eu já estive aqui. Você esteve aqui, mas não foi fisicamente, você esteve durante o sono. Então nós somos espíritos. E como espíritos nós viajamos, nós excursionamos por alguns lugares ou fazendo algumas situações, ajudando. Porque olha, o mundo espiritual é a coisa mais linda que for. Nós que somos trabalhadores, médiuns, né? O Aleixo é um palestrista exímio. Eximício. O Ataíde também, você também, Nádia. Então, vamos supor que você faz uma palestra falando sobre um determinado tema. E dentro daquele tema tem uma pessoa que está interessadíssima naquilo que você está falando. Às vezes ela vai para você e comenta, nossa, isso que você falou foi exatamente para mim, não sei o quê. Às vezes não, se retrai e fica na dela. E às vezes, o que acontece? Quando você vai dormir, você vai executar alguma tarefa com aquela pessoa, porque aquela pessoa vem te buscar, ela ficou encantada com a sua palestra, ela vem te buscar e você vai junto com ela verificar o envolvimento, o que está acontecendo. Então, à noite, nós continuamos, muito de nós, a maioria nós que já estamos no meio trabalhando, nós continuamos tarefas, nós continuamos trabalhando, ajudando pessoas, visitando hospitais, ajudando doentes, ajudando nisso, naquilo. Por quê? Porque nós já estudamos isso. Mas também quem não estuda também vai, mas às vezes ela não entende isso direito. Mas todos nós somos almas encarnadas e durante o sono nós realizamos coisas que muitos não entendem, mas a gente sabe que o espírito ele não fica preso à matéria durante a noite. Ele fica é como, imagina, até os espíritos falam isso no livro dos espíritos, imagina que você tivesse morrido. É como se fosse uma pseudo-morte. Você ali está, o corpo está inerte e você está livre e solto no mundo espiritual. É uma morte aparente, vamos dizer assim, não é? Mas você está solto, livre para andar por aí. Quer falar, Taíde? Quando o Pires fala que a gente morre toda noite. É um treinamento. Então, é interessante o sonho. É muito interessante o sonho complexo porque é uma liberdade que nós temos ao dormir, porque o espírito não dorme, né? Quem dorme é o corpo. E o espírito, a ter essa liberdade, ele vai percorrer mundos, locais, muitas vezes onde ele já morou, já conheceu, já conviveu ali. É por isso que quando chega lá, fala, acho que eu já estive aqui, eu conheci. Realmente, às vezes já teve mesmo. Vai se deparar com coisas também que às vezes ficou gravado no cérebro, pensou durante o dia, na correria, aquela coisa toda. De noite sonha e vê aquilo que realmente passou. Então é muito complexo. Por isso não devemos muito se apegar ao sonho, mesmo que ele seja um pouco preocupante, né?
não devemos se apegar muito, porque pode ser, às vezes, que é coisa que já aconteceu em outras vidas, você viu agora, mas já passou aquilo, não vem mais. E pode ser premonitório, conforme o Luiz falou também. Então, a verdade é que o sonho, a gente tem que ficar um pouco meio esperto com ele, não se pegar muito a sonhos, né? Nunca... mas é interessante o sonho, é um caso assim... tem sonhos que é muito curioso, né? Causa curiosidade, e a gente fica assim, será que é? E tem pessoas que... Olha, eu conheci uma pessoa, ele era... Não, minto. Essa pessoa que ia falar era de signo, não é? Esquece. Não é isso, não era signo. Então, o sonho... É interessante o sonho. Tem livros que esclarecem muito. O Martim Esperava tem um livro que fala muito de sonho, que é Estudando a Mediunidade. Tem outro do Leon Denis, que é... Esqueci o nome dele agora, do Leon Denis, também fala muito do sonho. Então, tem obras espíritas que falam muito do sonho, né? Muito importante. É só o que eu quero falar. Então é isso. Fala aí, O sonho não dá para falar muito, além do que vocês já falaram, né? O sonho pode ser... É muito difícil compreender o sonho, porque é isso que todos vocês falaram, cada um falou um pouco. Pode ser lembranças do passado, pode ser algo que a gente está vivenciando ali naquele momento, como pode ser algo que vai acontecer ainda. Aviso de alguma coisa, né? Uhum. Então é difícil você interpretar os sonhos. Eu nunca fiz uma palestra sobre sonho e não dá para fazer, porque você não tem uma ideia clara do que seja, como vai ser, como é, né? Então, como o senhor falou, Sr. Ataíde, realmente o Herculano Pires falava que nós morremos todo dia. Morremos toda noite. Toda noite. Dorme, né, a morte vai ser igual, vai ser exatamente isso. Quando nós dormimos, o nosso corpo se desliga da matéria, o nosso corpo espiritual se desliga da matéria. A diferença é que quando nós morrermos, desencarnar, os espíritos vão desligar corta esse laço. Esse cordão fluido que liga o corpo material ao corpo espiritual. Essa é a diferença. Só. Então nós treinamos a morte todo dia. Então essa questão do sonho, porque agora tem muito a ver, tem interferência no sonho, pensamentos que nós temos, modo de vida que nós temos. Por exemplo, a gente tem o hábito de, às vezes, você tem certos vícios, é envolvido com certas questões. Provavelmente você tem uma probabilidade muito grande de se encontrar com seus companheiros de vício à noite no ambiente que você vivencia. Que é aquela questão que muitos chamam de pesadelo, né? As afinidades. Você assiste filmes não bons, filmes de terror, filmes de ação, filmes que chocam. Você tem a possibilidade de se encontrar nesse meio à noite. Então tem essas afinidades do sonho, sim, com aquilo que nós estamos pensando. Então é exatamente isso. Quando ela fala aqui que tem um controle sobre o sonho à noite, ela tem uma exata noção do que ela está fazendo. É como se ela tivesse acordada na matéria espírita. Ela lembra do que ela está fazendo. E você tem espírito consciente, espírito que já tem um equilíbrio, já tem um grau de evolução espiritual, que sai a trabalho à noite com uma consciência daquilo que estão fazendo. E é muito interessante que você lê as obras de André Luiz. Com frequência, os instrutores vêm tirar o espírito daqueles trabalhadores, acompanhar eles durante a noite para ir a trabalho à noite, ou no centro espírita, alguma casa, ou para grupos de estudos. Meu pai sempre falava, Marcos, antes de dormir, peça a proteção do seu anjo da guarda, dos amigos espirituais, para te acompanhar para um grupo de estudo à noite. Porque nós vamos nos desprender de qualquer forma à noite do corpo, né? Isso. Então, tem vezes que eu lembro, tem vezes que eu não lembro, tem vezes que eu sei que sonhei, mas não lembro que sonhei. Muito interessante. E tem pessoas que lembram. Inclusive, num livro, não sei que livro que é do Chico Xavier, que ele falou assim, umas senhoras que gostavam muito de falar mal, era fofoqueira, aquele tipo de senhoras fofoqueiras. Então, durante a noite, elas sonharam com um monte de cobra querendo pegar elas. E aquilo foi como se fosse uma... Não era um sonho, era um negócio terrível. E elas voltaram correndo para o corpo, né? Sim. Aí, assustada, né? Bem assustada. Aí, eu sonhei com um monte de cobra. A outra também, sonhei com um monte de cobra. Ela deve ter ido no zoológico lá, ver as cobras e assustou. Aí o espírito fala, não é... Isso aí são almas que estão aí pegando no seu pé, porque vocês vão
falar mal da vida delas. Existe Então também são essas- coisas que às vezes muda até a aparência É. do que você tinha sonhado. Por isso que eu, para responder a pergunta da senhora Helena, né, eu falei para vocês, eu vou pegar aqui num rascunho, porque a gente adentra na questão dos sonhos e premonições, a gente adentra na questão da psicologia, do espiritismo e do misticismo. Então, é um leque bem aberto, né? E aí eu falei, vou levar bem Isso. certinho ali para a gente não... Mas é isso, terminando aqui o assunto, é isso aí. Agora tem um sonho, viu, Gouveia? Hein? Tem um sonho que eu gosto muito, viu? É um sonho que eu adoro. É de padaria. Isso. Sonho de padaria. Às vezes eu passo para dar uma sonhada, né? Cremezinho gostoso. Vamos lá? Então vamos lá, amigos. A USA Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina, homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo, realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Eu vou pedir para a Nádia fazer esse 8A, que é para falar do Congresso, se é possível, Nádia. Sim, pois não. O congresso, seu Luiz, ele ocorre de 19 a 21 de junho de 2026. O São Paulo, né? Em São Paulo vai receber o 19º Congresso Estadual do Espiritismo, da USE. Serão 3 dias de estudos, reflexão, arte e convivência fraterna, que prometem marcar a história do movimento espírita no estado de São Paulo. O tema central, o Centro Espírita no Novo Tempo, que nos convida a olhar para o futuro sem perder de vista o que? A essência do espiritismo. O local super fácil acesso, Teatro APCD, que fica na Rua Voluntários da Pátria 547, no bairro de Santana, a 3 minutos do terminal rodoviário Tietê ou da Portuguesa Tietê Metrô. E ainda um motivo muito especial para estarmos juntos. Este congresso dará início às comemorações dos 80 anos da USE, uma instituição que há 8 décadas vem unindo corações e mentes, fortalecendo os centros espíritas e representando o movimento espírita paulista com dedicação e compromisso. Celebrar essa história é também projetar o futuro, mantendo viva a chama da união e do serviço no bem. Para mais informações, use sp.org.br ou ligue 2950-6554 para obter mais informações. Isso. Então agora... É isso, amigos. E hoje vamos falar de um tema muito interessante, né? Que é o que está presente na Terra, né? O bem e o mal, segundo o Espiritismo. Então vamos lá. Pode-se dizer que o mal é a ausência do bem, sem dúvida nenhuma. Como o frio é a ausência do calor. O mal não é um atributo distinto. Assim como o frio não é um fluido especial. É o negativo do outro. Onde bem não existe, existe certamente o mal. Não fazer o mal é já o começo do bem. Deus quer apenas o bem, só do homem vem o mal. Se houvesse na criação um ser propenso ao mal, nada poderia evitá-lo. Mas o homem tem a causa do mal em si mesmo e tem ao mesmo tempo o seu livre-arbítrio. E tendo por guia as leis divinas, ele evitará quando quiser. Tomemos um fato para comparação. Um proprietário sabe que na extremidade de seu campo há um local perigoso no qual pereceria ou se machucaria que ali se aventurasse. O que faz para prevenir os acidentes? Põe próximo ao local um aviso proibindo a ida mais longe, em virtude do perigo. Eis a lei. Ela é sábia e previdente. Se malgrado isso, o imprudente dá atenção devida e ultrapassa o limite oposto. E não ultrapassa o limite oposto, né? Imposto. E acontecer-lhe algo ruim, a quem ele poderia responsabilizar?
senão a si próprio. Assim é com todo o mal. O homem evitaria se observasse as leis divinas. Deus, por exemplo, pôs um limite à satisfação das necessidades. O homem é advertido pela sociedade. Se ultrapassa o limite, o faz voluntariamente. As moléstias, as enfermidades, a morte que pode daí surgir, são, portanto, o resultado de sua imprevidência, e não ato de Deus. Sendo o mal o resultado das imperfeições do homem, e este sendo criado por Deus, poder-se-ia dizer que o Pai não teria criado senão o mal, ou pelo menos a causa do mal. Se ele tivesse feito perfeito homem, o mal não existiria. Se o homem tivesse sido criado perfeito, seria levado fatalmente ao bem. Ora, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não seria levado fatalmente, nem ao bem, nem ao mal. Deus quis que ele fosse submetido à lei do progresso e que esse progresso fosse o fruto de nossa... Do seu próprio trabalho, né? Seu próprio trabalho. No 3. Onde está o 3? Ah, está só no finalzinho aqui. Do seu próprio trabalho, a fim de que ele disso tivesse o mérito, da mesma forma que ele leva a responsabilidade do mal feito por sua própria vontade. Está no trecho 8 e 9 do capítulo 3 do livro A Gênese, de Allan Kardec, Origem do Bem e do Mal. Isso, é um negócio que está lá no livro A Gênese, né? Eu estou pegando coisas, nós estamos pegando coisas da Gênesis, porque é um livro que nem você falou, muito pouco lido. E um espetáculo de livro, hein, senhor Luiz? Qual livro? A Gênese? Ah, sim. É uma Gênesis, esse trecho, esse texto é todo de lá. Você sabia que eu estou estudando ele, senhor Luiz? Eu comecei esse tempo, a Luz da Esperança, lá do sua Dona Dalva, do seu José Carlos lá. Um sábado eles estudam a Gênese, 7 horas, 8h30, e o outro sábado o livro dos médiuns. Eu estou acompanhando o livro A Gênese, que eu queria estudar ele de novo. Eles falaram que estava estudando, eu estou estudando esse livro de novo. Muito bom, muito bom. Na realidade, as obras de Kardec têm coisas excelentes, né? Que a gente fica até assim, puxa, será que é isso mesmo? Mas é isso, porque são coisas trazidas pelo mundo. E quando você mexe na revista Espírita, então, aí a coisa pega, né? Olha, e ele falou um negócio aqui interessante, coisas que nós já vimos isso até na internet. Olha, o que é a escuridão? A escuridão A ausência da claridade. é a ausência da luz, né? É. A escuridão é a ausência da luz, é que ele fala aqui. O que é o mal? A É a escuridão. ausência do bem. É a ausência do bem. O que é o frio? A ausência do calor. Então a gente nós temos sempre nós temos sempre que prestar atenção nisso, né? Agora, ele falou outra coisa aqui interessante. Existe as leis naturais que foram já projetadas no início do planeta. As leis naturais. E uma das leis naturais chama a lei do progresso. Porque se fosse dado tudo de mão beijada para os espíritos, você já foi criado perfeito. Então dá tudo certo. Então né? tá. Então fica assim, cadê o seu mérito? O mérito está em você conquistar a sua perfeição. Então você fala assim, mas e os anjos? E os demônios? E as pessoas que têm... Deus não criou o anjo? Deus não criou o demônio? O anjo, aquele anjo de asa, bonitão. Que voa. E os demônios com chifre, com rabo. Então não existe nada disso. Isso é criação do próprio homem. O que existe são espíritos em fase
de educação. Espíritos ainda imperfeitos e espíritos perfeitos. Tanto é que Kardec tem no livro dos espíritos tem uma tabelinha de espíritos perfeitos, espíritos maus, espíritos, uma tabelinha. A escala, né? Ele fez aquilo e falou, não, isso aqui não é 100% assim, mas é mais ou menos isso. Desde espíritos imperfeitos até espíritos puros. Mas nós vamos conquistar isso ao longo das nossas existências, não é? Sim. Então, é o que ele fala aqui, não é exatamente isso, que nós termos a nossa situação do bem e do mal. O bem e do mal está na nossa relatividade de conhecimento. Vamos lá, amigos. Sim, de acordo com o Espiritismo, o que é o bem, né? É tudo aquilo que está de acordo, vamos colocar assim, com as leis de Deus. O amor, a caridade, a evolução espiritual. O que é o mal? O mal seria o contrário disso. Então, assim, o orgulho, o egoísmo, talvez as questões da vaidade e a questão da falta de evolução espiritual também, certo? Daí, a gente precisa pensar sempre o seguinte, cada pessoa, isso até para Deus, né? Cada pessoa faz as suas escolhas, de que lado você quer estar. Se você quer estar do lado do bem ou do lado do mal, certo? Mas a gente precisa fazer as nossas escolhas de forma responsável, porque, no final das contas, é entre a gente e Deus. E também pensar sempre no nosso próprio progresso moral, que é o que o Marquinhos falou. Acredito que ou no programa da semana passada, ou hoje, não me lembro agora, no texto, que ele falou da questão que a gente faz as nossas escolhas, né? Ele falou com outras palavras que me fugiu agora. Eu fui conectar com o que ele falou e esqueci agora, mas vou lembrar já já. Então, assim, agora uma questão assim, particular assim, que eu coloco para a gente é o seguinte, fazer o mal dá o mesmo trabalho que o bem. Então, é melhor a gente fazer o bem. Já que tem que fazer um ou outro, faz o bem. Fica do lado do bem, que é melhor, já que nós falamos de escolha. E aí, o importante é que a gente não espere reconhecimento. Vou fazer o bem. Sem esperar reconhecimento, sem olhar a quem, porque tem gente que vai fazer o bem, aí tem que olhar, né, outras questões. E sem precisar, uma coisa que, às vezes, né, enfim, sem precisar divulgar nas redes sociais. Porque o verdadeiro bem, na minha visão, ele nasce da sinceridade do coração. É uma coisa que eu, né, quero fazer. E eu sempre falo o seguinte, é uma coisa que eu quero fazer porque colaborando com as obras de Deus. Né? Então, é um desejo, é uma coisa que a gente precisa colocar no nosso dia a dia, precisa fazer. Então, acho que é isso, certo? Eu nem lembrei o que você falou, mas enfim. Quer falar mais? Fala aí. Não. Não. Tem que falar, Tem que falar. nós temos... Acho que eu me perdi aqui. Isso. Não, mas enquanto você não fala, porque 12. o rádio não pode ficar sem voz, Isso. né? Então vamos lá. Quer falar, Sérgio? Então vamos. Então, o bem e o mal, é realmente como está aqui, o mal é a ausência do bem, né? Isso. Então, o mal, ele só tem acesso a planetas como esse, de prova e expiação. E o mal, o que é? É as nossas imperfeições espirituais. Simplesmente isso. Por que os espíritos imperfeitos... O que na realidade é o mal, hein, Aleixo? É quando você causa um constrangimento para alguém, ou para um grupo de pessoas, ou para um local. Por exemplo, uma pessoa ficou nervosa. Aí ela pega um litro de gasolina, joga a gasolina num local que ela se sentiu ofendida e põe fogo. Isso é mal, é um pensamento mal. É um pensamento explosivo dela aqui naquele momento? Mas é um pensamento mal e ela está sendo mal naquele instante. Todos os atos dela é mal?
Não, às vezes ela tem atos bons, mas naquele momento ela tomou uma atitude má. Esses dias o senhor está falando aí, eu vi uma reportagem, você vê essas impulsividades nossas, né? Eu não lembro o estado do Brasil. A polícia, o rapaz, abordou o rapaz, a polícia, e a mãe do lado dele, ele numa moto. Ele se revoltou que não queria que a polícia abordasse e pegasse na moto, não sei se estava, qual era o problema que ele se revoltou. O que ele fez? Pegou um galão de gasolina, jogou na moto e ateou fogo. Quando ele ateou fogo, o fogo pegou em quem? Na mãe. A mãe. Ah, você viu? Eu vi. A mãe morreu. Assisti, Agora, pensa a mente desse espírito. Como é que não está a mente desse espírito aí? A raiva traz Você raiva. vê o mal, Mal atrás do mal. existe o mal deliberado que está ligado à condição do espírito muito endurecido, muito primitivo, que mata, faz barbaridade, comete guerra, tudo. E você tem essa impulsividade, essa imperfeição, essa falta de equilíbrio, esse desequilíbrio do ser espiritual ainda encarnado, que na revolta ele gera, uma ação dele pode gerar um mal maior, muito grande, né? Então o mal está ligado à imperfeição do espírito. Aliás, o desequilíbrio humano tá prevalecendo muito, né? Por isso que o mal é Olha, muito ô Luiz, grande. isso que você está falando, É. olha, o que você está falando é assim, ó. É o que o Vê como nós o Aleixo estamos tá hoje. falando aí, Ainda estamos num ponto de ebulição. De manhã, eu posso estar fazendo campanha para arrecadação de alimento, de tudo. ajuda. Tá. Aí, alguma coisa na hora do almoço me deixou nervoso. Você já é outro. A minha, não sei lá se a minha ex-mulher me ofendeu ou alguma coisa aconteceu, vou lá, pego o revólver, nervoso do jeito que eu estou, e dou um tiro na pessoa. Cometo um feminicídio. Então você percebe que ele tem duas atitudes durante o dia. De manhã ele era bonzinho, à tarde ele perdeu a cabeça e cometeu um feminicídio. Então, por isso que nós, espíritos encarnados, deveremos estar sempre vigiando e... Orar, né? Exatamente, porque é um minuto para, às vezes, a pessoa perder o estado de espírito perfeito dela. Você vê o grau que nós estamos na Terra, né? A gente criamos isso daí para nós desenvolvermos esses sentimentos em torno das nossas reencarnações. E veja o que nós trazemos ainda, os resquícios, às vezes muito sério, do que nós desenvolvemos em reencarnações passadas e nessa também. Por isso que você tem um grau de desequilíbrio muito grande aqui na Terra. Por que você tem hospitais psiquiátricos? Por que você tem a psiquiatria? Porque o grau de desequilíbrio... O problema é que a ciência só estuda a matéria. Você precisa estudar a origem. A origem é o espírito. Então é complicado mesmo até. O mundo de prova e expiação, ele é muito belo, muito bonito, mas ele é desafiador, esse mundo, viu? A racionalidade e a irracionalidade está muito próxima uma da outra, né? Então é complicado, meninos. Senhor Luiz, é tão complicado que você pega o que o senhor falou, o cara fala que está amando em um dia, no outro ele está matando a esposa. Ele trata a família como num grau de animalidade, às vezes, de animosidade que beira a loucura e a animalidade, muitas vezes. Isso com aqueles que o amam. Então, o grau do espírito encarnado em provas de expiação é um grau desafiador. Por isso que você tem que tomar cuidado, porque você sai na rua, se você olhar feio pro cara do lado, e ainda mais hoje em dia, é capaz dele te matar. Você está olhando por quê? O grau de doença, há uma quantidade muito grande na Terra de espíritos doentes dos nervos. E nós não sabemos quem nós somos, que é aquilo que o senhor falou, senhor Luiz. Às vezes um desequilíbrio, a gente pode cometer um ato de pôr a encarnação a perder. Veja, outro dia eu estava lendo a respeito de um cidadão que está preso. Em casa. Teve uma discussão,
com a esposa e deu um empurrão. A esposa caiu, bateu a cabeça e faleceu. Ele está E aí, preso. rapaz? Você vai falar, E ele não teve é. a intenção, É, mas vai responder. tem que responder. Ele Então, não, ficou longe, ele não teve a intenção, mas olha que situação. está preso. Por quê? Porque cometeu Outro dia feminicídio. eu falei aqui sobre impulso, né? É, E vou falar de novo. O impulso é uma coisa que nós precisamos ficar muito atento a isso, porque é na hora do impulso que você faz a besteira. É no impulso que você tem aquele momento. O cara está dirigindo no trânsito, o cara fechou ele e tal. Naquele impulso, ele pode pegar um revólver e matar o outro dentro de segundos. Quando passar aquele momento do impulso, ele vai falar, o que é que eu fiz? Só que aí já fez. pode Por pôr a isso que- reencarnação a perder. Aí já Satã. fez, já complicou a Por isso a que vida. nós não podemos liberar A arma. material, arma É, para a para- pessoa que está ali. A pessoa às vezes nem queria fazer aquilo. Mas ela fez por causa de um impulso momentâneo. Exato. E então, às vezes a pessoa não tem nem aquele instinto, mas naquele momento surgiu aquilo, né? Deve estar ligado à evolução, não sei, né? Porque Então, o bem e o mal está Tá andando junto. andando junto. Aqui no planeta de Nesse pronunciação, ele anda planeta junto. está andando junto, porque existem pessoas com tendências mais má. Tem pessoas que é ruim ainda, índole má, que gosta de ver o outro sofrer, que gosta de judiar. Esse tem A ainda. natureza aí do tem os espírito. psicopatas, né? Que tem prazer de fazer. Tem gente assim, mas praticar o crime. tem os casos momentâneos, de momento, que Tá são ligado a coisas. nós. Está ligado a qualquer nós, um. a qualquer um. de nós. Mas tinha que ter, sabe o quê? Campanhas nas TV, nos rádios, meio de comunicação. Você vai pegar um telefone. Quando está chovendo bastante assim, o que acontece nos telefones? Tem um alerta. Né? Então, coloca um alerta, como que você está, vamos se acalmar. Chegou a hora de dar um basta, O Gouveia. problema, Luiz, A ó, coisa tá, você não pode sair na rua. Luiz, o problema é que quando Jesus falou que enviaria a terceira revelação, que é o Consolador prometido, o bojo do Espiritismo já traz todos esses esclarecimentos. Mas o que está acontecendo com a humanidade novamente? Ela se voltou totalmente para a questão material. Então ela não quer estudar o psique espiritual. Tá As certo. obras de Joana de Anjos, que é uma obra totalmente psicológica. Uma dirigente de uma casa ontem, só está entrando no meio do céu, ela falou que está estudando psicologia. Aí ela falou que o cara foi empolgada a falar. Ela falou, a visão é totalmente outra, é ligado à matéria. Sim. Eu falei para ela assim, ó, então quando a senhora terminar esse curso, a senhora se volte na Joana, pegue o que a senhora aprendeu lá e se volte na Joana de Anjos. Ela é psicóloga espiritual. Porque senão, as pessoas não querem estudar como que é, senhor Luiz? Não, pega Kardec, não vou nem falar Joana, Não. pega Kardec em Não, qualquer tudo bem, coisa. mas a É, Joana estudar. é o fundo do também. A Isso. Kardec, a Joana, é o estudo do mundo espiritual. A Joana de Anjos. A causa, as pessoas não querem estudar a causa. É tudo envolvido em matéria, Luiz. Sim. Leite, envolvido na matéria. E não quer estudar a causa, que é o espírito. Sim, aproveitando o que o Luiz falou, se a gente até pega, vamos adentrar em situações, mas pega o programa passado, onde que está o nosso foco? Né? Onde que está o nosso foco? Então, o nosso foco tem que estar nessas questões que o Luiz falou. Vamos fazer a campanha, vamos lutar em prol disso. Mas o foco Mas das pessoas... a campanha já vem desde Jesus. Sim, que ele exatamente. E Ele o foco, fala mas onde que está o nosso ele foco? fala exatamente isso, se cuida. Sim, Se preocupa com a sua conduta. Né? Bem lembrado, a campanha é Jesus. Já veio a campanha desde a época dele. Gouveia, Com o certeza. rádio hoje passa programas religiosos, programas espíritas. Antigamente ninguém aceitava a doutrina espírita, não podia falar. Hoje nós falamos claramente da doutrina espírita.
O rádio está aí para quê? Para divulgar. Não foi uma coisa que Deus deixou, que vocês estão acabando de falar, Cristo deixou. Só que é o seguinte, o rádio, a televisão, tem que fazer a campanha, tem que conscientizar que você vai pegar o seu carro e não vai fechar outra pessoa, e não vai xingar outra pessoa, e nem vai brigar com o seu vizinho. Tem que fazer esse tipo de campanha. O que hoje está cheio de campanhas. Mas para isso ele precisa aprender, que é o que o Espiritismo fala, trabalhar a causa. A causa é o espírito, não é a matéria. Se nós não trabalharmos a causa, nós vamos continuar assim. As pessoas estão muito intolerantes hoje. É material. Porque partimos muito para a área da matéria. Né? A Joana de Anja, ela fala muito da psicologia. Bastante. Psicologia. Agora, dentro da doutrina espírita, não tem a revista espírita, que é Estudos Psicológicos. Então, a Joana não está por fora. Não, a Joana de Anjos está dentro. Entendeu? E são 12 livros da Revista Espírita, né? Não é um livrinho, não. A Revista Espírita é longa, né? Estudos espíritas. Então, e você tem todos os Está assuntos. ligado. O importante é, como nós estamos aqui falando do bem e do mal, é entendermos A causa que do mal. que se nós não entendermos que somos uma alma, um espírito, e que o nosso objetivo é chegar à perfeição, é difícil. Porque hoje eu fico pensando essas pessoas que ficam perdendo tempo e querendo dinheiro, e é bom dinheiro, mas ela quer ter o avião, quer ter o luxo, quer ter não sei o quê. Aí o cara fala, mas eu quero conforto agora, não quero pensar em encarnação lá para frente, não quero nada. Mas é que ele perdeu, nós perdemos o foco. Sim. Que o foco é exatamente a evolução da alma. E isso, hoje, está disperso. Tá bom? Uhum. Mas o bem e o mal. O bem é tudo que você calcula, o bem é tudo que você produz e que beneficia uma coletividade ou próximo. O mal é tudo que você faz que prejudica o próximo ou uma comunidade. Ou seja, tudo que foge às leis divinas é o mal, né? Então vamos para frente. Então vamos lá. A USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Caso você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde você encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo da sua residência. Isso, então, eu vou fazer uma prece, como sempre. A minha prece é falando com Deus para quê? Primeiro, agradecendo, porque nós temos que agradecer primeiro pela nossa vida, pela oportunidade que estamos tendo aqui encarnado e pela chance que temos da nossa convivência, do nosso ato social com a nossa família, com o nosso trabalho, com nossa escola, nosso dia a dia. Então eu agradeço a Deus e agora eu peço forças a Deus. Nessa prece eu peço forças a Deus que abençoe a cada um de nós, vocês ouvintes, que Deus te abençoe a sua casa, abençoe o nosso dirigente aqui, que é o menino da rádio, que zela por essa rádio. Dá cafezinho para nós, né? Está junto conosco, dando sua força. Então a gente pede muito a Deus que ilumine a cabeça de todo mundo, abençoe o nosso dia e nos dê muita força. Muito obrigado, Senhor, e vamos continuar a nossa vida. Obrigado pelo menino. Tá bom, então. Vai lá, Thaís. Eu também me despeço, agradecendo a Deus mais uma vez por essa oportunidade, agradecendo aos amigos aqui presentes, agradecendo a espiritualidade que nos contribuiu com o nosso aprendizado de hoje
E agradecendo a tudo que nos é concedido nesse dia de luz, nesse dia de alegria, nesse dia de paz, nesse encontro aqui nosso. Temos que agradecer muito a Deus, a Jesus, por essa oportunidade. E assim, agradecemos também aos ouvintes que sintonizaram conosco. E assim, prometendo, se Deus permitir, a semana que vem estaremos aqui novamente, em nome de Deus e de Jesus, e que assim seja. Sim. Desejo a todos uma ótima tarde e até o próximo. Até a próxima, Nádia. É isso, eu também vou agradecendo a mais uma vez estar com essa equipe de trabalho, né? Luiz Leite, Nádia, senhora Thaídes, a dupla, Luiz Gouveia, é muito bom estarmos juntos mais uma vez. E aos nossos queridos ouvintes que nos acompanham. E sempre agradecendo essa equipe espiritual da USE, né? Isso. Que vem nos amparando nesse trabalho, vem nos orientando, nos auxiliando. E que Deus e o nosso Senhor Jesus possam amparar e iluminar a todos. Fiquem em paz. E olha, Aleixo, não desliguem, porque a rádio não para. Ouvintes, até a semana que vem, mas você continua aqui. Nós vamos voltar na terça-feira que vem, mas nós continue aqui porque a rádio continua. A música é boa, Gomes? Do música boa, sertanejo, samba, pagode, tudo quanto é Dá tipo pra ir de- dormir, fala aí. Terça-feira que vem não, na outra, né? Ah, sim. Dá pra ir dormir ouvindo a rádio, né? Hein, Aleixo? Dá Olha. pra dormir ouvindo a rádio. Tranquilo, calmante. Calma, né? O que mais? Tá bom? Fiquem Então em é paz. isso, a rádio, programas, entrevistas, lindo. Eu vi que até você vai entrevistar aí uma pessoa da nossa convivência. Você vai entrevistar ou já entrevistou? Não, já entrevistei o Marcos Goulart. do livro, Marcos Goulart, do livro, né? O livro dele está até comigo, por sinal, um livro maravilhoso. Parabéns, Marcos Goulart. Parece que é bom o livro dele, pelo título assim, achei interessante. Estamos esperando aí, eu não vou falar nome, né? Porque estamos esperando aí, né? Através do Marcos, mais um entrevistado aqui, vamos ver, Tá bom. né? Então até a semana que vem, queridos ouvintes. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Família Web Rádio, fazendo parte da sua vida.